Tudo bem, meu irmão, minha irmã? Você já fez o seu devocional hoje? O devocional é o tempo de falarmos com Deus e ouvir a sua voz. Todos nós devemos fazer isso. Eu quero compartilhar com você a palavra que está no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 19. Vamos ler juntos? O versículo diz assim: Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Vamos repetir esse último versículo? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Jeremias profetizou 40 anos sobre o castigo que Deus havia falado que viria sobre o povo. A nação de Israel vivia naquele momento de angústia, de aflição, mas aquilo o Senhor já falara. Que pena que muitos, a grande maioria, não acreditou. O exílio babilônico era uma dura realidade. O exílio babilônico causava no povo angústia, tristeza e uma grande comoção. Muitas pessoas ficaram em Israel, é verdade, principalmente camponeses. Mas os políticos, os nobres, os jovens, todos foram para a Babilônia de uma forma dura e cruel. Sem falar na destruição que a própria nação sofreu. O cenário daquela época, guardadas as devidas proporções, em muito se assemelha ao cenário atual. Ora, o povo estava desesperado, ou seja, o povo não tinha esperança de que pudesse haver dias melhores. O povo não tinha esperança de que aquela situação poderia mudar. E assim também se faz nos nossos dias. Quantas pessoas estão colocando a sua esperança na economia, mas a economia não melhora. As pessoas colocam a esperança no poder, mas o poder não faz efeito nenhum. As pessoas colocam a esperança em influências, em amigos, em familiares. As pessoas colocam a esperança em circunstâncias, mas as circunstâncias não mudam. Mas de alguma forma, essas pessoas ficam desesperançosas quanto ao seu futuro e até mesmo quanto ao seu presente. Eu te pergunto, qual a sua situação hoje? Diante de tudo isso, onde Jeremias foi buscar a esperança? O versículo 21, ele diz assim: Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Como isso é possível? Como em meio ao caos, à aflição, como em meio a circunstâncias degradantes que Israel vivia naquele momento, naquela época, Jeremias pôde ter esperança, trazendo à memória tudo aquilo que ele lembrava do Senhor, trazendo à memória os grandes feitos, os atributos, trazendo à memória a palavra do Senhor, as suas promessas, tudo aquilo vinha à memória de Jeremias e aquilo o fortalecia. E aquilo de alguma forma lhe dava força para continuar, para viver aquele momento. Mesmo em meio às suas orações, aquela situação não mudou. A palavra do Senhor precisava ser confirmada. Jeremias estava vivendo naquele caos. Jeremias estava vivendo naquele momento difícil, mas precisava acontecer. Precisava ser daquele jeito. Aquela dura realidade era castigo que Deus havia imposto sobre o seu povo por conta dos pecados, por conta da desobediência. Jeremias orou, a situação não mudou, mas o que mudou foi o seu coração. O coração do profeta agora se tornara um coração esperançoso. Você, meu irmão, que nesse momento também vive uma situação difícil, talvez, muito provavelmente por conta dessa pandemia, você tem orado, você tem de alguma forma buscado a Deus e não tem visto muitas vezes a situação mudar. Mas eu digo para você, a situação pode ser até que não mude, mas o que vai mudar é o seu coração.
O que vai mudar é a forma como você vê Deus em meio ao sofrimento, em meio ao caos. Enquanto muitas pessoas murmuram, enquanto muitas pessoas reclamam, você é uma pessoa que tem a consciência de que essa pandemia, de que essa situação difícil é sim permissão de Deus. Assim como é permissão de Deus o abrigo, o socorro, o refúgio em tempos de tribulação. Ainda que a situação não mude, como aquele cativeiro não mudou, o que precisa mudar é a forma como você vê o sofrimento. E Jeremias, ele passou a ver o sofrimento de uma forma diferente, trazendo à memória o que lhe dava esperança. O que te dá esperança? São os seus grandes feitos? O que te dá esperança é saber que um dia você teve muito dinheiro? O que te dá esperança é saber que um dia essa situação pode mudar se vier um novo governo? Não. O que verdadeiramente pode te dar esperança é você lembrar e viver os grandes feitos do Senhor na sua vida. Lembre-se dos seus atributos, lembre-se do seu amor, lembre-se que Jesus Cristo morreu na cruz um dia por amor a você. Traga à memória aquilo que lhe dá esperança. O contexto em que você vive hoje é o mesmo contexto em que muitas pessoas vivem. Assim como na época de Jeremias. Existem alguns personagens bíblicos que são contemporâneos, que são da mesma época, que também vivenciaram aquele período drástico da história de Israel. Eu quero lembrar, por exemplo, de Daniel e seus amigos. Aqueles jovens foram retirados de suas terras de uma forma dura, mas ainda assim, lá na Babilônia, não negaram a Deus, se mantiveram firmes, se mantiveram fortes. E eu digo que com certeza uma coisa eles fizeram, e é o que você vai fazer hoje: trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. Faça como Jeremias, faça como Daniel, como seus amigos, faça como muitas pessoas. Traga à memória aquilo que pode lhe dar esperança. E a única coisa que pode te dar esperança é o Senhor. São os seus grandes feitos, é a sua promessa. Por isso, hoje, leia a Bíblia. Hoje, testemunhe. Hoje, compartilhe os grandes feitos do Senhor. Traga à memória aquilo que Ele pode lhe dar esperança. A sua graça, o seu amor e a sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.